Bom, galera, tudo bem? Boa tarde para todos, boa noite, bom dia, dependendo da hora que vocês estão vendo esse vídeo. Bom, eu vou ser bem rápido e sucinto para falar sobre Estava aqui lendo o meu livro, A Fenomenologia da Percepção, e resolvi fazer esse vídeo aula. Bom, a minha pretensão aqui agora, rapidamente, sem muitas delongas, é falar sobre os 5 períodos filosóficos que está dentro da história da filosofia, né? Não vou estender muito, né? E vou resumir o máximo que eu puder. Bom, 5 períodos filosóficos. Primeiro período filosófico é conhecido como o período pré-socrático. Por que pré-socrático? O nome está dizendo que é pré-socrático porque ele veio antes de Sócrates. Tá. Que período é esse? Tá. É conhecido como um período cosmológico. Por que cosmológico? Cosmos, universo. A pretensão desse período cosmológico, período pré-socrático, esse período pré-socrático, período cosmológico, ele tinha a pretensão de estudar o universo, né? Os fenômenos, a água, o ar, de onde viemos, enfim, a pretensão desse período, dos filósofos desse período, era estudar o cosmos. Tá? Quais são os filósofos principais desse período pré-socrático? Né? Nós temos vários. Vou citar poucos, vou citar 3, porque eu não vou me recordar aqui, senão o vídeo fica muito longo para vocês. Mas nós temos aí Anaximandro, Tales de Mileto, né? Heráclito, Parmênides e muitos outros, tá? Que é os filósofos que tinha por concepções desvendar o mistério do mundo, né? E dizer de onde veio tudo isso. Né? As concepções dele, a preocupação desse filósofo era cosmológica. Bom, próximo período filosófico, segundo período filosófico é o período socrático, ou alguns chamam de período clássico. Tá certo que tem muitos professores de filosofia, talvez divirja de ideias, mas é questão de manual, tá, pessoal? O segundo período é o período socrático, ou período clássico, da filosofia clássica. Esse período, o primeiro período, vamos voltar um pouquinho no primeiro, ele compreende aí do século VI ao século IV, o primeiro período. O segundo período, que é o período socrático, ele está entre aí o século VI até o século VIII, mais ou menos, né? Não tem uma precisão cronológica do século, mas está nesse século. É tudo AC, tá? Esses 2 períodos são períodos antes de Cristo. No período socrático, ou clássico, nós temos aí 3 filósofos os mais conhecidos desse período, que é o propriamente Sócrates, Platão, que foi seu aluno, e Sócrates, que foi aluno de e Aristóteles, que foi aluno de Platão. Então temos Sócrates, Platão e Aristóteles, tá certo? Nesse segundo período. Qual é a pretensão dos filósofos do segundo período? Lógico que dentro desse período clássico, como no outro período anterior, existiam outros filósofos. Dentro do período clássico, por exemplo, nós tínhamos as escolas filosóficas, a escola cínica, por exemplo, e tinha um filósofo chamado Diógenes o Cão, Diógenes de Sinop. Ele era um filósofo da época de Platão. Os manuais de filosofia falam desse filósofo, mas era de uma escola, é um outro contexto filosófico. Vamos falar só desses 3 filósofos por enquanto. Então, nesse período socrático, nós tínhamos aí Sócrates, Platão e Aristóteles. Tá certo? Esse é o segundo período filosófico da história da filosofia. E a pretensão desse período era o antropológico. Era a questão antropológica, era a questão do homem, né? A razão, o homem. O que é o homem? O que é virtude? Né?
eles não se preocupavam muito mais com os cosmos. Deixaram o cosmos para os caras pré-socráticos e eles estão se preocupados agora com outra teoria, a teoria do homem, do ser, né, como homem. Tá? Terceiro período filosófico, grande período filosófico também, assim, falo em questão de extensão, né? Tem várias escolas e tal. É o período medieval, o período da filosofia medieval. Esse período de filosofia medieval, a gente lembra bem que foi um período que a maioria dos filósofos tinha a patrística e a escolástica. A maioria patrística quer dizer padres, pais, etc. Nesse período filosófico, a intenção, a maioria dos filósofos eram da igreja cristã. Aí começavam a igreja, o cristianismo, aliás, começou a se aflorar, questões metafísicas, né, na filosofia. Mas aí os filósofos que comportam esse período são tem o Santo Anselmo, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e muitos outros. Quem foi o estopim? Quem foi aliás, os pilares da filosofia medieval? Foi aí Platão e Aristóteles. Mas eu assim penso que Platão teve a maior contribuição para esse período filosófico, com as suas teorias e tudo mais. Né? Bom, quarto período filosófico, e um dos períodos que eu particularmente gosto muito, tá? O período onde também chamamos de períodos aí moderno, período moderno da filosofia. Quarto período, período moderno, certo? No período moderno, também renascentista, para os historiadores, esse período é o período onde teve a afloração, já não era mais o homem como questão importante do conceito filosófico, mas sim a racionalidade, né? A subjetividade. Já veio aí a questão subjetiva do homem. Quem é o homem? O homem é o eu exteriorizado ou o homem é o eu interiorizado? Esse dualismo, existe um dualismo ou é monismo? O homem é dois ou o homem é um só? O homem é corpo, espírito e alma? Ou o homem é tudo isso só de uma forma resumida? Então veio essas questões subjetivas, questões racionais, a questão também começa aí a nascer uma sociologia nesse período moderno. Então começa a entender o homem como um ser subjetivo, um ser social. Então esse período foi um período que teve muitos filósofos nesse período moderno. Começamos aí, eu vou citar alguns, não vou colocar em ordem, porque foram muitos filósofos nesse período moderno da filosofia, mas temos aí Jean-Jacques, inclusive nesse período moderno, foi o período que teve a Revolução Francesa, foi o período do iluminismo, vamos dizer assim, o iluminismo kantiano, o esclarecimento, o iluminismo no sentido do esclarecimento kantiano também, o iluminismo, vamos dizer assim, a Revolução Francesa, né? Enfim. Nesse período, nós temos aí, que foi os estopins da Revolução Francesa, o Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, o Kant, nós temos aí, por exemplo, Descartes, né? O eu cogito de Descartes, né? Se penso, logo existo, cartesiano. Temos aí os contratualistas, Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, né? O contrato social, o homem no estado de natureza. Nós tivemos aflorou muito, foi muito produtiva essa época da filosofia moderna, tá certo? O quinto período da filosofia e o último é o período contemporâneo. Né? O período medieval ele vai do século
X até o século XIII, meados do século XIV. O período contemporâneo da filosofia vai no finalzinho do século XIV para XV até o século XVII, XVI, né? Finalzinho do século XVII, a filosofia moderna. A filosofia contemporânea ela começa aí no final do século, no começo do século XVIII até os dias atuais. Bom, a filosofia moderna ela já está com uma outra, a concepção dela é uma outra preocupação. Nós temos hoje a preocupação do coronavírus, a bioética, a questão do aborto, a questão de coisas que hoje demanda muito da filosofia, principalmente na questão ética, né, que nós vemos hoje nos hospitais médicos decidindo quem vai viver e quem vai morrer. Isso é uma questão filosófica e uma questão ética. Bom, os filósofos da contemporâneo, né, nós temos vários. Eu vou citar alguns. Inclusive, eu estou lendo um filósofo contemporâneo. Né. Nós temos filósofos contemporâneos, temos o Merleau-Ponty, nós temos o Henri Bergson, temos o Heidegger, temos aí Edmundo Husserl, temos aí Luc Ferry, Michel Foucault e muitos outros que fazem parte da história da filosofia contemporânea. Tá certo? Bom, pessoal, é isso. Procurem um pouco mais sobre a filosofia, os períodos filosóficos, mas resumidamente, os períodos filosóficos são esses. São 5 períodos filosóficos. Tá? Pré-socrático, socrático, clássico, medieval, moderno e contemporâneo. Tá ok? Marquem bem isso. Muito obrigado para todos.